Semana Mundial do Meio Ambiente, São Paulo recebe a primeira edição da Bienal do Lixo no Parque Vila Lobos. Votação: pastor efetivo, 3 presbíteros e 10 diáconos vão ser eleitos neste domingo na IPP. Crescimento econômico: PIB do primeiro trimestre sobe em relação aos índices anteriores. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu Notícias do Bem desta sexta-feira. Pois é, sextou. Hoje é dia 3 de junho, que bom que você está com a gente. Então seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa programação da manhã, você que estava junto com a Lídia Dickel no Manhã IPP, você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. É muito bom receber você aqui na nossa TV Missionária, você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo pelas rádios que transmitem simultaneamente o Notícias do Bem, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, está acompanhando a nossa programação pela Rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, Rio Grande do Norte, para todo mundo. Que bom contar com a sua companhia. Fique com a gente, nós temos 1h30 de muita informação de qualidade preparada para você aqui no nosso Notícias do Bem. A gente quer contar com a sua companhia, a gente quer contar com a sua participação no nosso chat e, é claro, a gente quer contar com a sua participação na nossa campanha rumo a 1 milhão de inscritos aqui no canal do YouTube. Estamos chegando lá, não é verdade? Deixa eu ver como é que está aqui, 978.555. Estamos chegando. Falta menos de 21.500. Com a sua ajuda, a gente chega lá rapidinho, tá bom? Então faça o seguinte, se você está assistindo aqui o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Se você já é inscrito, envie o nosso link através dos grupos de WhatsApp para os seus amigos, para a sua família, para todos que você quer que recebam conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Pede para acessar o link, claro, né, para acessar o nosso canal e para fazer a sua inscrição. Nós queremos nos tornar cada vez mais relevantes nessa plataforma, queremos alcançar cada vez mais pessoas aqui com esse grande projeto missionário que é a IPP-TV. Afinal de contas, além dos nossos programas diários, você acompanha aqui toda a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você acompanha aqui todos os cultos da IPP, você acompanha todos os eventos promovidos pela nossa igreja. Você pode acessar o canal e assistir todas as mensagens anteriores, né, dos nossos pastores, Reverendo Arival, Reverendo Hernandes, enfim, todos os pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem playlists específicas para você ouvir só mensagens bíblicas, se você quiser. Tem playlists específicas de sermões legendados para você compartilhar com os nossos irmãos de outros lugares do mundo. Tem playlists exclusivas dos nossos programas. Nossa, tem muito conteúdo aqui no nosso canal, tem muito conteúdo aqui na IPP-TV preparado com todo carinho, especialmente para você e, acima de tudo, para glorificar a Deus. Então a gente conta com a sua participação. Combinado? Vamos começar o nosso Notícias do Bem dessa sexta. Até domingo acontece a Semana Mundial do Meio Ambiente. E uma das ações para comemorar essa data está sendo realizada no Parque Vila Lobos, que fica aqui na zona oeste da capital paulista. Está acontecendo lá a primeira edição da Bienal do Lixo de São Paulo. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem vai apresentar especialmente para você ainda hoje. O projeto reúne obras de arte feitas a partir de materiais de descarte, além de intervenções artísticas, oficinas, mostra de cinema, palestras e painéis sobre resíduos descartados de forma incorreta. Além de usar a arte e cultura como forma de discussão de problemas ambientais, a Bienal do Lixo promove a conscientização sobre a preservação do planeta. Essa exposição do artista plástico Léo Piló usa alumínio, caixinhas de leite, madeira, papel e papelão. As principais mensagens são de esperança de um futuro mais limpo e de respeito com a natureza, por meio da ciência e tecnologia. Já essa exposição do artista plástico J. Azevedo usa materiais eletrônicos, ressignificando equipamentos com personagens que marcaram a história. O Parque Vila Lobos, escolhido para sediar a edição deste ano da Bienal do Lixo, é um exemplo de transformação e recuperação da paisagem urbana. A área de 732 mil metros quadrados já foi no passado um lixão clandestino. Hoje é uma área de lazer para toda a região.
Para Neide, separar o lixo já é rotina há 40 anos. E ela faz questão de falar sobre a importância do tema desde o ensino infantil. A Gabriela ficou encantada com tantas obras apresentadas a partir dos mais diferentes tipos de resíduos. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você vai passear aí pela exposição, né, da Bienal do Lixo, que prossegue até o próximo domingo. Lembrando que também termina no domingo, né, a Semana Mundial do Meio Ambiente. E hoje é o dia de combate à obesidade infantil. E olha, a obesidade infantil vem se tornando uma preocupação cada vez maior para pais e para médicos. Ela já é um dos maiores problemas de saúde pública de vários países, inclusive do Brasil. Uma pesquisa do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra que 1 em cada 3 crianças brasileiras com idades entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma epidemia mundial causada principalmente por maus hábitos alimentares e falta de atividade física. Mas quem vai participar do Notícias do Bem logo mais, vai falar tudo para a gente a respeito desse assunto e, claro, né, como a gente pode evitar que isso aconteça com as nossas crianças, é a nutricionista Tâmara Mesquita. Você pode interagir com a gente. Fique à vontade, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Nós queremos contar com a tua participação, então esse espaço é todo seu, a gente conta com você. E o Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros está convocando todos os membros para a Assembleia Geral Extraordinária. Pastor efetivo, 3 presbíteros e 10 diáconos vão ser eleitos nesse domingo para os próximos 5 anos. O repórter Matheus Santos está lá na igreja e vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus, tudo bem? O Matheus já está numa das salas de votação, num dos auditórios, né, que vão funcionar como zona de votação nesse domingo. Tudo bom, Matheus? Boa tarde. Pois é, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente aqui essa junta eleitoral que foi montada para receber aí os membros comungantes que têm um compromisso importante de votação aqui neste domingo. Vamos lembrar para vocês o horário que vai ser isso, ó. É neste domingo, dia 5 de junho, das 7h30 da manhã ao 12h30 e depois volta aí às 15h30 e vai até às 19h30. Então, um compromisso importante para que você venha votar. Você é membro comungante. Serão eleitos aí, então, um pastor efetivo para o próximo mandato, 3 presbíteros e também 10 diáconos. Vou mostrar para vocês agora como é que está a zona eleitoral aqui, ó. Por exemplo, ó, mostrando para vocês. A pessoa vai chegar, o membro comungante vai chegar aqui, comungantes, membros comungantes, para quem não sabe, são aqueles que já fizeram a pública profissão de fé, já foram recebidos como membros, já fizeram a pública profissão de fé durante os cultos. Bom, vai se identificar aqui nessas mesas, vai assinar a lista de presença com o seu nome, marcando presença então nessa Assembleia Geral Extraordinária, e após isso vai apontar a câmera do seu smartphone para um QR Code que também está nessa mesa. Feito isso, então você, membro comungante, vai se dirigir para esse local aqui, ó. Vou mostrar para vocês, girar para vocês verem aqui, ó, que são essas mesas aqui, que é a área de votação. Aí, ali sim, você vai preencher com os votos, você vai votar nos candidatos ali de sua preferência, tanto para pastor titular, quanto para os presbíteros e também para os diáconos. Se você não tiver um smartphone ou tiver dificuldades, teremos aqui também, ó, lá no final, tem que vão poder auxiliar, você vai poder utilizar os tablets aqui da igreja para votar. Sobre essa eleição agora, nós preparamos uma reportagem especial que você vai poder conferir. Assista aí. A votação vai ser no domingo, dia 5 de junho, em 2 períodos. Das 7h30 da manhã ao 12h30 e das 13h30 da tarde às 7h30 da noite, nos auditórios 1 e 2, que ficam em frente ao templo. A eleição é por maioria simples, ou seja, serão considerados eleitos o pastor, presbíteros e diáconos mais votados. A data de ordenação ou instalação ainda será definida. A importância da participação de toda a igreja é a questão do quórum, porque nós precisamos de um quórum, a participação para essa eleição. Se não tiver esse quórum, nós teremos que fazer dia 12 novamente. Então, por isso que eu conclamo a igreja que compareça nesse horário. Nós vamos estar aqui praticamente o dia inteiro trabalhando aqui nos auditórios, em frente ao templo.
Para votar, você vai se identificar e assinar a lista de presença. Na sequência, o mesário entrega uma senha e indica a mesa de votação. Nesta mesa, haverá um QR Code. Apontando a câmera do seu smartphone, você será direcionado automaticamente para o site da votação. Aí é só preencher com a senha obtida e votar nos candidatos de sua preferência. Você poderá escolher uma única vez um único candidato ao pastorado, 3 ao presbiterato, dos 6 que estão concorrendo, e até 10 ao diaconato, dos 16 que disputam as eleições. Não é a primeira vez que Pinheiros utiliza esse sistema. A tecnologia já faz parte da votação de outras igrejas presbiterianas do país e foi aprovada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estaremos com pessoas, tanto com mesários, como pessoas auxiliando na votação ali, dando orientações como faz o processo, né? Lógico que a votação vai ser individualizada, você e você, né? Ninguém vai influenciar em nada, mas vai ter pessoas com aparato técnico, com conhecimento técnico do sistema para te auxiliar em todas as dificuldades. Caso você não tenha um celular que utilize QR Code e tal, nós vamos ter ali também alguns tablets para poder auxiliar isso na hora da votação. É importante que todos os membros comungantes compareçam e votem. É necessário lembrar que todos nós que somos membros da igreja assumimos compromisso de participar das assembleias e escolher os nossos oficiais, as pessoas que irão estar trabalhando, dirigindo as atividades da nossa igreja. É isso aí, um compromisso importante então para você que é membro comungante, membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu estou ao lado aqui agora do presbítero Luiz Fernando Melo, que é administrador, tesoureiro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e vai conversar com a gente sobre a importância dessa votação, presbítero. Eu gostaria que o senhor ressaltasse por que o membro precisa vir aqui votar no domingo. Bom dia, amados. A importância dos membros virem votar nesse próximo domingo é uma questão, primeiro, do dever de cada membro. Então eu peço para os membros estarem orando pela Assembleia e que venham votar. E uma coisa muito importante é que nós temos um quórum mínimo, que está mais ou menos na faixa de 780 votos. Eu estou fechando o quórum mínimo e a gente precisa dessa votação. E a votação que é para o pastor titular, até ter três presbíteros e 10 diáconos, lembrando que isso também é importante, principalmente para os adolescentes, aqueles que fizeram a pública profissão de fé, podem vir votar também nessa eleição. Legal, então um compromisso importante da igreja e um dever do membro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso aí foi assumido quando na profissão de fé. Legal, ressaltando então, presbítero, por sua participação ao vivo aqui com a gente. Então, ressaltando para você que está em casa, a eleição é neste domingo, então, dia 5 de junho, das 7h30 da manhã ao 12h30 e também das 15h30 às 19h30. Ressaltando então para você, venha votar e, se possível, vote antes de ir ao culto, já que para acessar aqui o templo você vai ter que passar aqui na frente e é melhor do que você fazer isso depois na saída dos cultos, né, presbítero? Sem dúvida. Sem dúvida. Querido, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Matheus, pelas informações. Obrigado também ao presbítero Luiz participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Até segunda, Matheus. Até segunda. Até segunda. E olha só, então fica mais uma vez aí a convocação para você, se você é membro comungante aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não deixe de participar dessa votação. É importante que a gente tenha quórum, né? É importante que a gente tenha o número mínimo de votos para que a eleição possa ser validada. Então a gente conta com a sua participação, venha nesse domingo e não deixe de votar nessa eleição. É extremamente importante a sua participação nesse processo da igreja. Técnico aqui, mas agora tá tudo restabelecido, tá bom? Vocês viram que caiu tudo aí, né? Caiu a live, caiu a transmissão, enfim. Mas agora já tá tudo em ordem, a gente vai seguir com o nosso Notícias do Bem. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a nossa entrevistada, com a Camila Morelli, para falar a respeito do Pilates como forma de tratamento de lesões neurológicas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vem com essa entrevista, mas agora o Brasil renovou o prazo para a acolhida humanitária de haitianos. A medida passa a valer até o dia 31 de dezembro.
Inicialmente, o prazo para concessão de visto temporário e autorização de residência humanitária a haitianos estava previsto para vencer no dia 30 de abril. Com isso, a nova portaria beneficia mais pessoas afetadas pelas situações consideradas de risco no Haiti. O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que a acolhida reafirma o compromisso com os princípios humanitários da política migratória brasileira. Desde a recepção desses imigrantes em nossas fronteiras, como aeroportos, pelo trabalho realizado pela Polícia Federal no controle migratório e na segurança de fronteiras, passando pela recepção dos pedidos de autorização de residência e de refúgio, que é realizado pelas unidades da Polícia Federal, até o julgamento, aqui no âmbito do Departamento de Migrações, dos pedidos de refúgio que forem realizados, considerando-se que o Comitê Nacional para os Refugiados está vinculado à nossa pasta. O visto é emitido pela Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, capital do Haiti, e tem validade de 180 dias. Para conseguir o documento, o imigrante que mora no Haiti, mas não tem nacionalidade reconhecida, deve começar o processo de reconhecimento junto ao Ministério da Justiça, por meio de um sistema específico disponível na plataforma do governo federal. Os haitianos que já estão no Brasil podem pedir autorização de residência temporária nas unidades da Polícia Federal. Nesse caso, a validade é de 2 anos. De forma que os imigrantes no Brasil tenham assegurados os mesmos direitos à educação, à saúde, à assistência social e ao trabalho que é garantido aos nacionais brasileiros em geral. Para o Ministério da Justiça, promover o acolhimento dos haitianos significa criar oportunidades. Aqueles que estão vindo é a possibilidade de reconstruir a própria vida em bases mais seguras, com segurança, acolhimento pela sociedade nacional, garantindo que sua força de trabalho poderá gerar sustento e, inclusive, gerar oportunidades de trabalho para todos os que aqui estão. E a sociedade como um todo, além dos aspectos econômicos, ela será beneficiada pela diversidade promovida, aspectos sociais, econômicos. Muito bem, e agora você vai se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Confira um convite muito especial feito para você pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer essa viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando. E nós vamos aprender os princípios da reforma, que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Reforçando para você, né? A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. Você vai estar ao lado do reverendo Arival Dias Casimiro, que vai estar dando todas as informações históricas, vai estar dando todas as informações teológicas, né? A respeito dos lugares pelos quais o grupo vai estar passando pela Alemanha. Aliás, no dia 31, que é o aniversário da Reforma, o grupo vai estar exatamente em Wittenberg. Então, com certeza vale muito a pena você participar dessa viagem. Printa a tela, entre em contato para mais informações pelo WhatsApp 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Eu vou repetir para você. 15 99651 3613 ou então o 15 99155 5122. Faça essa viagem, com certeza vai ser inesquecível.
O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano em comparação com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já em relação ao primeiro trimestre de 2021, a economia do país aumentou 1,7%. Os dados também mostram um crescimento de 4,7% no acumulado dos últimos 12 meses. O setor de serviços impulsionou o crescimento do primeiro trimestre desse ano com 1%. Já a indústria teve variação positiva de 0,1%. A alta do PIB no período foi puxada pelo consumo das famílias, que subiu 0,7%. Já no setor externo, as exportações de bens e serviços cresceram 5%. Portanto, mais uma boa notícia, a gente espera que a retomada econômica continue. Nessa semana a gente falou também a respeito da queda dos índices de desemprego, agora é o crescimento do PIB. A gente espera que a economia brasileira continue reagindo nesse período que a gente já pode chamar de talvez pós-pandemia. Enfim, vamos para frente, né? Vamos para frente. E agora é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil para este fim de semana. Hoje é sexta-feira. Tem o fim de semana pela frente aí, e a Raquel dos Santos vai trazer para a gente todas as informações, como sempre, começando pela região sul, pela região sudeste. Ela já está aqui no estúdio do Notícias do Bem. Raquel, seja bem-vinda, conte tudo, não esconda nada. Boa tarde. Boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para você que nos acompanha. E não é só a economia que precisa reagir não, viu? A gente também, porque as temperaturas continuam... Foi boa, né? Não, gostei. A gente vai reagir. As temperaturas continuam a cair. Esse reagir que ela quer dizer é sair da cama de manhã. Não se engane. Está cada vez mais difícil sair da cama de manhã, né, Raquel? É. É verdade. As temperaturas estão em baixa para o fim de semana? Isso, vamos seguir com friozinho. Bom que no fim de semana muita gente não precisa sair da cama cedo. É, para quem não precisa... Tem essa vantagem. Vamos para as informações. Vamos lá. Uma nova frente fria deixa as temperaturas mais baixas nesse fim de semana na região sudeste. Já no sul, ela começa a se afastar e pode chover em algumas áreas. O tempo fica firme somente no interior da região. Aqui em São Paulo vai ter dia nublado com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 20 graus. Já em Vitória, no Espírito Santo, tem previsão de chuva pela manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. E em Florianópolis, Santa Catarina, vai ter sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 11 e máxima de 19 graus. Bacana, deixa eu só ajeitar a Vitória ali, que você falou 29, não é tudo isso não, né? É 23, é 19 com 23, né? Isso, é a média ali, né? Isso, boa, bacana. Tá aí então as informações de Vitória, Florianópolis e São Paulo. Daqui a pouco a Raquel vai voltar para trazer as informações para a gente das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas agora ela vai trazer as interações, né? A gente teve uma queda aí de lives aqui, mas a gente já está de volta e eu espero que você que está acompanhando Notícias do Bem interaja com a gente. Nosso público fiel já está... Como é que estamos aí, Raquel? Tem um comentário muito interessante, querido, da Clara Sueli. Ela disse que ontem lá em Juiz de Fora era Rio de Janeiro, né? Sim. E ela disse que hoje lá é Barbacena. Opa! Parece que o tempo fechou por lá, né? Tá certo. Daqui a pouco você volta, então, com todas as informações pra gente, combinado? Combinado. Até já, Raquel. Até já. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos, JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele leva a gente até Embu-Guaçu e Mogi-mirim, aqui em São Paulo.
derramado na cruz do Calvário em favor de nós. Nós vivemos hoje um cristianismo onde a cruz de Cristo é apenas um símbolo para ser colocado de frente de alguns templos. Tudo bem, tá aí então a visita do reverendo Mariano Alves Júnior, né, nessas duas congregações, você acompanhando com a gente. E agora é a vez da Lídia Dickel aqui no Notícias do Bem. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e mais na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Com tecnologia exclusiva e precisão alemã, garantem uma customização única. E eu quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram @fingermorumbi e saiba mais. Também você pode pedir informações pelo WhatsApp 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Bacana, entra no site e conheça a Finger, com certeza vale a pena. Depois do intervalo, a primeira edição da Bienal do Lixo em São Paulo é realizada no Parque Vila Lobos. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais notícias para você. Até já! Chegou a sua vez de estudar na universidade privada mais admirada pelos paulistanos pelo 2º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Folha. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inscrições abertas para o processo seletivo EAD do 2º semestre de 2022. Escolha o Polo Pinheiros. Aqui toda a renda é destinada a projetos de expansão missionária e assistência às famílias, mantidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação em tecnologia e licenciaturas. Nosso polo oferece condições especiais de desconto para novos alunos. E se você estudou e concluiu o ensino médio em escolas públicas, ainda pode participar do programa Mackenzie para você e ter mais descontos. Venha realizar o seu sonho. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. As tardes da IPPTV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação.
São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro e Mariano Alves Júnior recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira, tem o culto Restaurado pela Palavra, a partir das 8 horas e às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, o reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no programa Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha as lições do Bem Casados. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, dia 3 de junho, que bom que você continua com a gente ao vivo aqui, lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h30 para você ficar sempre muito bem informado, tá certo? E hoje é dia da nossa série de entrevistas melhores do ano. Hoje a gente vai rever a entrevista com o presbítero e médico oncohematologista, Dr. Assuero da Silva. Ele conversou com a gente, conversou comigo e com a Tainá, a respeito das causas e dos tratamentos de distúrbios sanguíneos. Vamos rever essa entrevista que vale a pena. Gente, você sabe o que já ouviu falar sobre o distúrbio, das células sanguíneas? Ele está entre as principais doenças do sangue e é caracterizado pela desordem da produção de glóbulos brancos. Tanto para mais quanto para menos, né? Verdade, mas quem vai explicar para a gente melhor a respeito dessa doença é o médico oncohematologista, Dr. Assuero da Silva, presbítero Assuero da Silva, que está com a gente mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem, participando. Doutor Assuero, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado pela disponibilidade em nos atender para falar desse tema hoje. Obrigado, muito obrigado, Tainá, Quirino. Muito obrigado. Eu acho que eu estou combinando com vocês também. Vim de branco, viu, gente? A gente contou antes, fizemos contatos por telefone aqui, e aí todo mundo falou, o Quirino me ligou hoje cedo para dizer isso. Isso chama bom gosto, doutor. O segredo é esse, é bom gosto. Mas, doutor, explica pra gente primeiro, o que são esses distúrbios do sangue e o que eles provocam no nosso organismo? Bom, deixa eu falar um pouquinho antes, tá, Quirino? Claro. Do ponto de vista prático, a medula óssea, que não tem nada a ver com a medula espinhal, a medula óssea é a nossa grande produtora de sangue. Ela vai produzir os nossos leucócitos, que são uma série de células, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, os linfócitos, todos eles fazem parte das células brancas. A série vermelha, que são os eritrócitos, a hemácia propriamente dita, que tem a função fundamental de transportar o oxigênio, que leva oxigênio da ponta da cabeça até a pontinha do nosso pé, ou seja, todo o nosso tecido é oxigenado pela série vermelha, pelas células vermelhas. Pois bem, dentro das alterações da linhagem branca das células leucocitárias, é um bocado de nome difícil, né, querido, né, Tainá? Mas vamos tentar
Vamos tentar diminuir essa dificuldade dos nomes. Essas células brancas, elas sofrem uma série de regulações. Algumas vezes é extremamente importante que eleve-se o número de células brancas, porque elas fazem parte da nossa resposta imunológica. Por exemplo, diante de um quadro de infecção, é fundamental que as suas células brancas elevem-se para combater, seja o vírus, seja a bactéria. No caso de bactéria, a gente vai utilizar muito mais umas células chamadas polimorfonucleares. Olha, um bocado de nome difícil. Vamos diminuir esses nomes. No caso dos vírus, a gente acaba utilizando mais os linfócitos, tão conhecidos. E também são os linfócitos produtores das nossas imunoglobulinas, aquelas que a gente produz após a vacina. Então veja bem a multiplicidade e a necessidade que a gente tem de eventualmente ter uma subida das nossas células brancas. Olha, doutor, vamos lá, querido. Vamos lá. Você sabe que eu tô aqui, eu tava olhando no celular, porque eu fiquei... Às vezes a gente aprende isso lá atrás, mas a gente não lembra, né? E eu fiquei assim, como assim a medula óssea é responsável pela produção de glóbulos vermelhos? Eu fui buscar as imagens aqui enquanto o senhor falava para eu tentar associar. Eu fiquei impressionada, porque eu imaginava diferente, uma coisa tão rígida, né? E eu vi que não é bem isso. Mas a gente entendendo agora esse processo que é fundamental, como é bom de conhecer o nosso corpo, né? Vem a pergunta, né? Como que isso tudo, essa desordem, como que chega a acontecer isso? Essa questão com o nosso sangue, né? Vamos lá. A medula óssea, só para a gente voltar um pouquinho, ela consta em alguns ossos nossos. O osso externo, esse da costela aqui na frente, as nossas costelas propriamente dito, e principalmente nos ossos da bacia, da nossa pelve. O interior desses ossos tem a medula óssea. É aí onde nós produzimos a grande maioria de todas as nossas células. Vou dar um número aí que é fantástico, viu, Tainá? Nós produzimos em torno de 100 bilhões de células por hora. Uau. Vou repetir, o número não está errado. 100 bilhões de células por hora. Olha que coisa fantástica. E que mecanismo maravilhoso. E todas elas sempre com um controle de qualidade fantástico, fazendo com que a gente consiga regular todos os mecanismos de defesa, de oxigenação, de limpeza do organismo, tudo isso regulado através de 100 bilhões de células em um só órgão, a medula óssea, produzindo isso para a gente. E essa medula, só para ter uma imagem bem clara para a gente, é o tutano. É o tutano que existe nos ossos. Quando a gente pega aquele osso de galinha e rompe ali no meio, aquele miolinho é ali onde está a medula. No corpo humano, igualmente é o nosso tutano. E o principal tutano que produz o sangue fica na nossa bacia. Essa regulação tem uma série de elementos que fazem com que a gente regule. Para as hemácias, por exemplo, nós temos um hormônio fantástico chamado eritropoietina, produzido em cima do nosso rim, na córtex do rim, da suprarrenal. E aí ele libera esse hormônio que identifica quando nós precisamos de mais ou quando nós precisamos de menos sangue. Ele é o grande estimulador para a produção de sangue. E a gente precisa de outros elementos. Igualmente, as células brancas também têm outros estimuladores, outros hormônios que estimulam. Alguns que a gente até já conseguiu sintetizar e ter ele de forma até farmacológica, a filgastrina, um hormônio que a gente aplica para aquele que tem baixa produção de leucócitos, por exemplo. E aí a gente faz um estímulo nele e a pessoa volta a produzir a sua quantidade de células brancas. Mas eu tenho que ter cuidado. Eu sou professor, né? Não me deixa falar não, querido. Senão eu vou ficar aqui falando 45 minutos seguidos sem deixar vocês falarem nada, viu? Me interrompe, por favor. Não, mas está tranquilo, doutor. A gente está aproveitando a aula, isso sim. Agora, explica pra gente então, em que momento acontecem esses distúrbios e quais são as causas principais desses distúrbios, doutor? O que chama mais atenção são as nossas leucemias. São os grandes aumentos leucocitários. Pois bem, uma leucemia pode ter várias causas iniciais. Como eu falei ainda há pouco,
nós produzimos bilhões e bilhões de células por dia. Bilhões e bilhões e bilhões de células por dia. Uma leucemia é quando uma dessas células perde o controle de qualidade, vamos dizer assim, e ela é produzida de forma anômala. E quando isso acontece, e quando isso se reproduz, isso pode se caracterizar como uma leucemia. Ou seja, você passa a produzir células anômalas em quantidade muito maior. Elas têm uma regulação própria, elas não seguem aqueles elementos reguladores que eu falei ainda há pouco. E o que pode produzir uma leucemia? Pois bem, nós temos leucemias que são produzidas por vírus. Nós temos leucemias que são produzidas por estimulação radiológica, ou seja, quando nós temos radiação ionizante, muito comum naquele, por exemplo, que recebeu uma carga de radiação, muito conhecido lá, Hiroshima, Nagasaki, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, aqueles que são expostos às plantas de produção de usina nuclear, produção de energia através da usina nuclear. Outra causa importante, algumas causas ambientais também são produtoras desse descontrole da produção leucocitária. Além disso, existem algumas outras alterações que são genéticas. Dentre elas, um cromossomo muito conhecido, gente, é um cromossomo Filadélfia. Olha que nome bonito, né? Mas que pode fazer com que a gente perca a capacidade de regular a produção de um tipo específico de leucócitos, né? E ele faz com que a gente tenha leucemia, e uma leucemia até uma leucemia crônica, com níveis muito elevados. Para você saber, querido, e Tainá, um nível normal de leucócitos em torno de 8, 7, 6 mil leucócitos. Uma pessoa com uma leucemia crônica dessa chega até 1 milhão de células circulando. Então veja que quantidade acaba tendo, e tendo inúmeros prejuízos. O principal prejuízo é que ele inibe a formação das células boas. Ela ocupa todo o espaço, inibindo então a produção da célula vermelha, a produção das células brancas boas, a produção das plaquetas, a produção de toda a nossa defesa e, consequentemente, todo o prejuízo que advém disso. É justamente isso que eu ia até perguntar, né, doutor? Como que a gente enxerga, visualiza ou sente isso no nosso organismo? Como que isso se manifesta? São diversas formas? Pois é, Tainá, eu fico às vezes até com medo de falar isso, porque daqui a pouco vai estar todo mundo ligando aí para a redação dizendo que está sentindo alguma coisa, tá? Ai, meu Deus. Vamos... É verdade, Tainá. Então prepara aí o ouvido que vai ter gente ligando para vocês. Mas vamos lá. Do ponto de vista prático, como a gente já explicou, a partir do momento que você tem uma leucemia, você está ocupando os espaços na medula óssea para a produção de todas as células, você passa a ter anemia, portanto, palidez, cansaço, prostração, unhas quebradiças, pode ter até uma infiltração gengival, alterações na língua, olha só. Além disso, a pessoa fica predisposta a processos infecciosos, passa a ter infecções de repetição, algumas delas mais conhecidas, infecções, por exemplo, fúngicas, as mulheres em região genital, os homens em boca, em nariz, em perianal, enfim, a gente acaba tendo infestações fúngicas. Além disso, o crescimento de gânglios, de linfonodos, são aqueles carocinhos que aparecem quando nós temos um processo infeccioso. Mas lembrando que algumas células leucêmicas, ela tem uma afinidade. Em medicina a gente usa um nome bonito, a gente chama de tropismo. Olha só, tem tropismo por essas regiões. Então são gânglios que podem aparecer no pescoço, podem aparecer na região da virilha, pode aparecer em axila, em todo o corpo. Além disso, o aumento do baço. O baço, esse órgão que fica aqui logo abaixo do nosso pulmão, do lado esquerdo, ele pode ficar crescendo e, consequentemente,
dando sintomas de plenitude, você acaba não conseguindo comer, tem o braço, tem até a barriga estufada, enfim, os sintomas são muito variáveis. É claro que quanto mais tardio for feito o diagnóstico, mais sintomas a pessoa vai ter. Mas na prática, Tainá, o que acontece é que num exame de rotina, após um mal-estar mesmo leve, a gente identifica alteração no hemograma. Então, a recomendação é, toda vez que você tiver uma alteração laboratorial, qualquer mal-estar, procure o seu médico. Não espere ter linfonodos, ter o baço crescido, uma palidez importante. É necessário que o médico procure, investigue e faça, eventualmente, até o diagnóstico. Espero que não seja feito. É verdade. Agora, e aí, como sempre, né, como tudo, quanto mais cedo a identificação, mais fácil o tratamento e melhor resultado, né, doutor? Perfeito, querido. Você foi perfeito. Olha só, querido. Você passou mal por qualquer aspecto, não fique achando sempre que é algo normal. Procure atendimento, que inicialmente vai ser um atendimento básico. A partir daí, encontrando alguma alteração, poderemos questionar as alterações hematológicas. Deixa eu te contar um dado, querido. Você sabe qual é a doença mais prevalente no planeta? A anemia. Pasme, a anemia. Em torno de 37% da população no planeta tem algum grau de anemia. E veja, na imensa maioria dos casos, ela é diagnosticável, ela é identificada, ela é tratável e é curável. Olha só que coisa fantástica. Então, exige aí uma campanha de todos nós para que tratemos as nossas anemias. As leucemias vão ter um outro critério, tá? Claro, vão ter um outro contexto, bem como os linfomas, o mieloma e uma série de outras neoplasias, de outros cânceres sanguíneos. Olha, conforme o senhor foi listando aí, eu já fui pensando aqui, né, mas a gente mantém a calma. Mas, doutor, assim, os antigos falam-se muito de limpar o sangue, tem algumas plantas, algumas coisas mais naturais que faz essa limpeza desse sangue. Tem alguma relação? Mito. É mito. Porque eu lembro que eu falava assim, quando era adolescente, dava uma espinha, falava assim, é o sangue sujo, tem que limpar esse sangue. Qualquer coisa, era o tal do sangue sujo, né? Pelo menos os antigos falavam muito isso. Os antigos, ela apontou para mim. Não, eu queria concordar, queria que concordasse comigo. Ela falou de você, querido. Eu sei que amanhã é aniversário dela, mas eu não perdoava isso não, viu, querido? Não, mas existe alguma relação? Qual que é essa relação? E se realmente essas ervas mais naturais, essas plantas, esses chás, eles limpam mesmo esse sangue? Bom, vamos lá, Tainá, sua pergunta foi ótima, extremamente boa, porque o que a gente lida, volto a dizer, eu sou médico, eu sou um professor, eu sou muito ligado à ciência ortodoxa, né? Do ponto de vista científico, não existe objetivamente nada para limpar o sangue. Mas existe muita coisa que suja o sangue. Isso sim. É claro que alguém que tem uma dieta absolutamente irregular, fundada em carboidrato em excesso, gordura em excesso, alguém que faça uso irregular de hormônios, seja para beleza, para ficar forte, seja por qualquer outro motivo, alguém que use medicamentos de uma forma irregular, desnecessária, esse sim vai estar sujando o sangue. E o que a gente faz para limpar o sangue? A regra é simples, e você conhece todas elas há muito tempo, Tainá, você que é a mais novinha, o querido é velho, como você disse, né? Todos nós sabemos, a boa dieta, ingerir uma quantidade elevada de líquidos, água, beba água, coma frutas, legumes, diminua sua ingesta de carboidrato, faça atividade física. Isso vai ser suficiente para limpar o seu sangue. Quanto a chás, olha, chá de quebra-pedra, chá de espinheira santa, chá de... E os nomes vão chás mais conhecidos aí. Todo
todos eles podem até ter alguma função farmacológica, e a gente não tem dúvida da necessidade de a gente estudar ainda mais toda a nossa botânica e toda a farmacologia que a gente tem envolvido. Mas do ponto de vista prático, o mais importante é a gente não sujar o sangue. Vou dar um exemplo claro. O adolescente que está na academia e resolve de uma forma irregular tomar um hormônio, porque ouviu alguém falar, para ele ficar forte. Esse hormônio vai fazer um transtorno importante, não só no seu fígado, como também na sua medula óssea, podendo produzir cânceres, aumentando exponencialmente a produção de células vermelhas, tendo uma série de prejuízos. Então veja como é que o uso irregular, não recomendado de algumas medicações, de alguns hormônios, podem sim produzir prejuízos. Mas se eu tivesse que dizer, só para completar isso, um chazinho, claro que pode fazer bem, mas não no sentido terapêutico específico. Beba chá, beba água, beba suco, beba leite. O leite, por si só, mantém a boa hidratação. O leite é um excelente hidratante, até por conta da gordura que ele tem. Então é fundamental. Querido, você bebe quantos litros de leite por dia? Não, litros não chega não, mas, mas eu gosto de leite, de manhã, de noite, eu consumo bem leite. Os antigos então, tomavam bastante leite. 27, 28 anos que você tem, não é isso, querido? Você precisa de em torno de 1 litro de leite por dia para suplementar a sua quantidade de cálcio e na hidratação. Isso permite que você tenha uma certa tranquilidade, não precisar ficar bebendo aqueles 3 litros de água. Então, nem veja imaginava. Até porque as pessoas falam que leite em excesso faz mal, né? Dizem. Não faz, então. Eu tenho uma dúvida. Veja, existem situações específicas. As pessoas têm intolerância, as pessoas que têm uma baixa digestão, mas o leite é um alimento fantástico. Eu sou um fã do leite. Que maravilha. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu tenho intolerância, então eu acabo tomando esses leites sem ser aquele puro mesmo, né? Isso também dá o mesmo efeito? Ou... Tem sim. A lactose, você utilizando, seja o comprimido com a lactase, ou seja, o leite próprio já sem lactose, e os produtos sem lactose, você só vai tirar uma das proteínas específicas, mas todo o restante do benefício, do cálcio, das gorduras, enfim, de todas as propriedades do leite, vão estar lá. Então, Tainá, continue, muito bom, e você muito novinha, claro, mas você já inicia aí uma prevenção para uma possível restrição de cálcio, produzindo a tão temida osteoporose, osteopenia, as restrições de cálcio que a gente vai ter na idade mais madura. Tá certo. Muito bom mesmo. Excelente explicação. Como sempre, né? Pode falar, doutor. Pode falar, doutor. Não, desculpa, Tainá, perdão. Não? Só para te falar. E o leite é também fundamental na produção do sangue. Um sangue de qualidade, você precisa do leite. Claro que precisa do ferro, das vitaminas do complexo B. Das vitaminas do complexo B, a gente lembra da B6, que é da B9, que é o ácido fólico, da B12, que é a cobalamina, da B6, que é riboflavina, enfim, a B1, que é a tiamina, todas elas são importantíssimas. E tem um outro detalhe. Alguns estudos mais recentes dizem que se você suplementa, isso ainda vai ser confirmado, a ciência ainda vai estabelecer isso, mas se você suplementa bem a quantidade de vitamina B, parece, vai ser confirmado, que você diminui a incidência das doenças cerebrovasculares, Alzheimer, Parkinson. Olha só que coisa fantástica. Excelente. Ai, olha, nós ficaríamos aqui por muito tempo conversando e aliás, no nosso caso, te ouvindo, né? Porque verdade. Seria ótimo. É muito bom, muito conhecimento. Foi excelente. Eu não deixei ninguém falar, não pode. O cachimbo foi perfeito. Não deixa a pessoa falar não, querido. Não, foi perfeito. Mas eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos para quem quiser continuar acompanhando essas dicas. Eu sei que o seu Instagram sempre tem o senhor compartilha algum conteúdo novo, uma informação. Então, eu gostaria que o senhor divulgasse para quem quiser te acompanhar, conhecer mais o seu trabalho.
Claro que sim. Pode me seguir no Instagram, tem uma página lá que a gente está sempre falando alguma coisa muito mais objetiva associado às doenças do sangue, coagulação sanguínea, as neoplasias, os cânceres do sangue, né? É muito fácil. @Assuero, ASSUERO, @Assuero. E lá na bio tem todo o resto. Telefone para contato, meu e-mail, tudo você consegue lá. @Assuero, ASSUERO, que é o livro da Esther, na Bíblia. Procure. Quem não encontrar lá, procura a Escola Dominical e me dá um nome que eu passo para o reverendo Arival para puxar a orelha de vocês. Não, com certeza. Se não souber onde está, tem que puxar a orelha mesmo. Presbítero e médico oncohematologista, doutor Assuero da Silva, participando com a gente aqui do Notícias do Bem. Doutor, obrigado pela sua participação, ótima como sempre, e até a próxima. Muito obrigado, Quirino, Tainá, mandar um abraço grande, por favor, para o Arival, para o Alain, enfim, dando abraço para todos vocês. Não há como a gente deixar de fazer isso. Igreja de Pinheiros e a Igreja Catedral, onde eu estou agora, especificamente estou até aqui agora, são igrejas irmãs, para falar no mínimo. E vocês, olha, Tainá, você está extremamente acompanhada, mas eu acho que o Quirino está mais bem acompanhado ainda. Tá ótimo, doutor. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima, então. Aí você revendo, então, o nosso bate-papo com o presbítero e médico oncohematologista, doutor Assuero da Silva. Nós tivemos um problema técnico, né? Você que está acompanhando aí a íntegra do nosso Notícias do Bem, tivemos um problema técnico. Hoje nós não poderemos fazer as entrevistas ao vivo que estavam previstas, né? Com a especialista em Pilates, e nem também não poderemos falar hoje sobre a questão da obesidade infantil. Essas duas entrevistas vão ser remarcadas, é claro, a gente vai trazer esses assuntos para você nas próximas edições aqui do nosso Notícias do Bem, tá bom? Mas a gente continua com a Raquel dos Santos aqui nos nossos estúdios, e ela continua trazendo para a gente as informações do tempo para este fim de semana. Vamos para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. As entrevistas ao vivo não tem como a gente botar, mas a Raquel tá ao vivo aqui presencialmente. Aí vamos embora, né, Raquel? Vamos interagir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá então a previsão para esse fim de semana? Fim de semana e as instabilidades mantêm o céu carregado na região norte. Vai ter dia abafado e chuva volumosa que intercala com períodos de sol. Já no Nordeste, continua com previsão para chuva volumosa e persistente. O tempo segue firme somente no interior da região. Em Jataí, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Já na região norte, Miranorte, no Tocantins, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, por lá também não chove. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. E Feira de Santana, na Bahia, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações, então. Bom fim de semana para você. Aproveite aí sabadão, domingão e segunda-feira. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta aqui no Notícias do Bem com mais informações. Combinado? Combinado. Até lá, então. Até lá. Bom fim de semana. E agora sim, até domingo acontece a Semana Mundial do Meio Ambiente. Uma das ações para comemorar essa data está sendo realizada no Parque Vila Lobos, aqui na zona oeste da capital paulista, que recebe a primeira edição da Bienal do Lixo de São Paulo. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O projeto reúne obras de arte feitas a partir de materiais de descarte, além de intervenções artísticas, oficinas, mostra de cinema, palestras e painéis sobre resíduos descartados de forma incorreta. O objetivo geral desse evento é chamar a população, né, a sociedade, para que eles, com o olhar das obras de arte dos artistas plásticos aqui, que trabalham com material de descarte, que a gente leva para o público que a arte tem o poder de transformar, né, causar reflexões. Então, nós convidamos artistas plásticos de todo o Brasil para estar trabalhando com materiais plástico, vidro, alumínio, papel, e para chamar mesmo para conscientização, né, do público, porque a gente acredita que dentro de casa mesmo as pessoas têm que cuidar do que elas consomem. A gente está alertando também para um consumo consciente, né? Então essas obras vão causar impactos nas pessoas. Além de usar a arte e cultura como forma de discussão de problemas ambientais, a Bienal do Lixo promove a conscientização
sobre a preservação do planeta. O que a gente quer também, a gente gostaria que essa Bienal, acho que a gente é um chamamento também para a sociedade, para o poder público e para as empresas. É uma responsabilidade compartilhada, né? A gente não pode deixar só com a sociedade, só com... Eu acho que a gente nessa hora, né, que a gente tá vendo muitos ocorridos aí com o clima, né? E a gente quer que as pessoas se conscientizem mesmo. Esse é o mote do nosso evento mesmo. Essa exposição do artista plástico Léo Piló usa alumínio, caixinhas de leite, madeira, papel e papelão. As principais mensagens são de esperança de um futuro mais limpo e de respeito com a natureza, por meio da ciência e tecnologia. Passei a dar importância às coisas que não tinham importância, sabe? Então eu trago 4 obras, cada obra eu faço uma homenagem a um material específico do meu cotidiano e a gente sente que cada pessoa se expressa de uma maneira e eu vejo que quando falo da humanidade e da madeira, que as pessoas falam, é esse que é o sentido das nossas expressões aqui, é ampliar a consciência ecológica, é curar o planeta. Precisamos de novos sistemas de produção, novos sistemas de energia, né? Não podemos mais continuar poluindo, contaminando. Então esperamos, né, com a Bienal ampliar essa consciência, trazendo, né, novas possibilidades e reflexões para todas as pessoas. E o que mais nos encanta é que quando chegam as crianças, elas entendem de uma maneira tão feliz, tão simples, e é com eles que eu espero a cura. Já essa exposição do artista plástico J. Azevedo usa materiais eletrônicos ressignificando equipamentos com personagens que marcaram a história. Essa é bem nova e eu resolvi retratar personagens que marcaram a história, usando meu resíduo, né? Que é o resíduo tecnológico, de impressoras, de equipamentos eletrônicos, e eu trouxe aqui alguns personagens como o Einstein, o Nikola Tesla, o Steve Jobs, Bill Gates, várias personalidades. E o meu trabalho é basicamente isso, é transformar esse material que o pessoal me doa nesses meus trabalhos aqui, que pode ser robô. Então tem a minha série de ficção, tem a série Animais, e agora com essa série aqui que é pessoas que marcaram a história também. O Parque Vila Lobos, escolhido para sediar a edição deste ano da Bienal do Lixo, é um exemplo de transformação e recuperação da paisagem urbana. A área de 732 mil metros quadrados já foi no passado um lixão clandestino. Hoje é uma área de lazer para toda a região. Para Neide, separar o lixo já é rotina há 40 anos. E ela faz questão de falar sobre a importância do tema desde o ensino infantil. Gosto de cuidar da natureza. Sim. Eu estou aposentada faz 8 anos, sou professora da educação infantil. E continuo fazendo o meu trabalho. Eu ando na rua, eu cato todo o reciclado, separo o papelão e deixo tudo arrumadinho para o lixeiro que vai passar toda quarta-feira para trabalhar o reciclado. Então é uma coisa que eu gosto, eu não consigo ficar parada, vendo as pessoas jogarem no lixo coisas que têm utilidade, coisas que sabem que não vai se desfazer na natureza, vai lá para o lixão, vai só aumentar a sujeira do Brasil. Não querem saber do que está acontecendo. E eu passo, mesmo meus alunos que já estão tudo casados, moços, eu ensinei eles e eles estão fazendo com os filhos. A Gabriela ficou encantada com tantas obras apresentadas a partir dos mais diferentes tipos de resíduos. Tô achando super interessante, acho que a gente precisa cada vez mais de eventos assim que conscientizem a população como um todo. Eu me considero conscientizada, mas acho que falta muito da população como um todo, que é um trabalho de formiguinha, né? Então, o conjunto que faz a mudança. Então, eu me considero, mas acho que a gente precisa cada vez mais passar pra frente isso. Muito bacana, né? Então, se você está aqui em São Paulo, se você não tem programa para este fim de semana, até domingo, você pode visitar lá a Bienal do Lixo. E agora é hora da nossa coluna de ciência e tecnologia com o cientista e professor Marcos Eberlin. Hoje ele fala sobre os mistérios nada misteriosos do genoma humano.
Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia aqui nas Notícias do Bem, na sua IPP-TV. E hoje falarei sobre um tema realmente bastante intrigante, misterioso, imenso, complexo, que a ciência tem se debatido sobre ele, tem investigado, tem pesquisado. O genoma humano. Os mistérios do genoma humano. Você sabe que nas nossas células, no núcleo, temos ali um software, o DNA, uma molécula imensa, entrelaçada, a dupla hélice do DNA. E essa molécula realmente é imensa. 3,2 bilhões de pares de bases ali armazenadas. Uma molécula realmente fantástica. E essa molécula serve como o nosso software, o reservatório da informação genética que codifica a vida, todos os tipos de vida e a vida do homem também. E a sua extrema importância levou então os homens, através da ciência, a um grande projeto, o projeto do sequenciamento do genoma humano. Começou oficialmente em 1990, com o governo americano. Reuniu-se então um grande conjunto de cientistas ao redor do mundo, instituições, universidades, equipamentos, milhões e milhões de dólares foram investidos nesses equipamentos. E esse projeto, que iniciou-se em 1990, foi concluído recentemente, em 2022, aonde se adicionou o cromossomo Y, o sequenciamento do cromossomo Y. Então, você já percebe aí a complexidade da vida do ser humano, do seu software básico, o DNA nuclear. E qual era a esperança da ciência ao sequenciar o genoma humano? Disseram assim, olha, vamos conhecer pessoa por pessoa, as suas peculiaridades, cada um é diferente do outro. Naquela ideia de que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos, esperavam que todas as pessoas fossem cada uma diferente da outra. Cada uma diferente da outra. E para a grande surpresa da ciência, o que é que se descobriu? Somos muito, muito, muito iguais. Praticamente iguais, 99,99% dos nossos genomas ao redor de todo o planeta. As pessoas são muito, muito parecidas. Então caiu aquela ideia de que talvez tivéssemos raças diferentes, com genomas diferentes, com peculiaridades diferentes. Aquela medicina especializada, única para cada pessoa, caiu também. Não temos mais a possibilidade que um dia anunciaram que, olha só, através do genoma humano, poderíamos ter uma medicina especializada para cada pessoa. Somos iguais, muito, muito semelhantes. Aí a ciência foi para a proteômica. Vamos então avaliar o produto desse genoma com as proteínas. O que foi verificado? Também somos muito parecidos. Se o genoma é parecido, a proteômica também é muito parecida. As diferenças aumentam um pouco, mas essas moléculas são imensas, extremamente complexas. E as suas funções, às vezes, são difíceis de avaliar. A ciência realmente dá um banho na capacidade do homem de entender como que a genômica do ser humano foi constituída. Então percebemos claramente que a vida é extremamente complexa, formada por um ser de extrema inteligência e sabedoria. Migramos então para o quê? Para a metabolômica. Fomos atrás dos metabólitos, das pequenas moléculas. Aí sim, as diferenças já são maiores. É o produto final de toda essa complexidade. E as diferenças em pequenas moléculas, lipídios, açúcares, carboidratos, gorduras. Aí sim a diferença começou a aparecer nos hormônios e tudo mais.
Então, um grande benefício do avanço científico. Descobrimos que somos extremamente complexos, descobrimos que essa complexidade é muito difícil de você acessar no genoma, no proteoma, e estamos trabalhando agora com o produto final. E na metabolômica, que hoje é a área mais ativa, talvez, em ciência, temos avançado bastante. Mas quais foram os mistérios, de fato, revelados por todo esse desenvolvimento científico? Levou ao quê? Medicina personalizada? Não, muito difícil isso pela genômica. Levou a descobrirmos, por exemplo, uma grande verdade bíblica, que somos todos iguais, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. E que aquela ideia de que uma evolução lenta, gradual e sucessiva, que teria formado seres díspares, superiores e inferiores, caiu. Somos todos iguais. E a genômica mostrou isso. Então a ciência é realmente muito boa. Porque às vezes ela começa com um propósito e chega no propósito maior. Mostrar a todos nós, através da boa ciência, do conhecimento, do pesquisar, uma grande verdade bíblica. Somos todos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Temos todos uma mesma origem, Adão e Eva, o mesmo casal. A genômica continuou investigando e o que nós percebemos? O nosso cromossomo Y é totalmente diferente do cromossomo Y dos chimpanzés. Caiu de novo a ideia de que teríamos evoluído lenta, gradual e sucessivamente e teríamos os chimpanzés como os nossos parentes evolutivos. Não. Então, mais um grande resultado, mais um grande mistério revelado pelo sequenciamento do genoma humano. Sequenciamos o nosso cromossomo Y, comparamos com o cromossomo Y dos chimpanzés e percebemos o que? Somos 100% diferentes. Inclusive, na comparação que foi feita, as diferenças eram tão gritantes que 18% do genoma do chimpanzé e 25% do genoma dos humanos precisou ser retirado dessa comparação. Diferente demais, não dava nem para comparar. O restante, olha só, anunciaram que era 1% só de diferença no restante, não. Fomos avaliar com mais calma, com mais lucidez, com mais ciência e descobrimos que quase 2/3 desse genoma é parecido, mas 1/3 é diferente. Somos 67% semelhante, mas 33% diferentes nessa parte que já é uma parte restrita e era a parte mais parecida. Olha só, descobrimos também pelo sequenciamento genômico que agora é feito rapidamente, veja só, demorou décadas para se completar, mas hoje se faz em poucas horas. Sequenciamos genomas de vários e vários humanos ao redor do mundo e descobrimos que de fato somos muito, muito parecidos. Descobrimos também que mutamos a uma taxa de 50 a 100 mutações por geração. E aí fizemos as contas e descobrimos que estamos nesse planeta há aproximadamente 6.000 anos atrás. Mais uma grande verdade bíblica foi revelada nos mistérios do genoma. Fomos no DNA mitocondrial e fizemos a mesma avaliação. Agora, com esses equipamentos muito mais sofisticados, mais rápidos, mais efetivos, sequenciamos o DNA mitocondrial. Descobrimos que todos descendemos da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitou esse planeta há aproximadamente 6.000 anos atrás. Pelo sequenciamento do cromossomo Y, descobrimos que todos viemos do mesmo homem, o Adão Y, que habitou esse planeta há 6.000 anos atrás. E, pela investigação da onde eles partiram, saíram da África. Olha só, mais uma grande verdade bíblica revelada pelo genoma humano. Então, o que podemos concluir? A ciência é magnífica. Às vezes ela tem um objetivo, mas no final ela acaba revelando grandes mistérios. Mistérios que ela nem sequer imaginava que revelaria nos seus estudos. E o sequenciamento do genoma humano foi fantástico. Se você crê em Deus, se você crê na Bíblia.
que mostrou claramente grandes verdades bíblicas. Somos todos humanos extremamente parecidos. Não temos os chimpanzés como os nossos parentes. Há uma complexidade absurda, extremamente sofisticada na codificação, no software da vida. E estamos nesse planeta há pouco tempo, milhares, não milhões de anos. A ciência a serviço da nossa fé. Muito bacana, né? E com a coluna do nosso querido Marcos Eberlin, a gente está encerrando o Notícias do Bem desta sexta-feira, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 11h30 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h30. Você pode ver e rever todo o conteúdo do nosso Notícias do Bem e, é claro, de todos os programas da IPP-TV, também no IPP Play. É aqui no YouTube, www.youtube.com/ippplay, acesse lá o canal, faça sua inscrição, curta os vídeos e fique à vontade para navegar nas playlists. E a gente reforça o nosso convite, né? Faça sua inscrição aqui no nosso IP Pinheiros. Nós estamos em busca de 1 milhão de inscritos, estamos chegando perto. Precisamos da sua colaboração, a gente quer bater essa meta até o fim do mês, hein? Olha só, um desafio para todo mundo que acompanha a nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Até o fim do mês a gente quer bater 1 milhão de inscritos. Contamos com a sua participação, com o seu compartilhamento e com a sua audiência sempre aqui com a gente. Então, bom fim de semana para você. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais um Notícias do Bem. Até lá. Tchau.